Olá, semeadores! Bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Bangu, aqui Ministério Madureira, pastor Sóstenes Silva, pastora Maria Cláudia, para quem deixamos aí a paz do Senhor Jesus. Estamos felizes aqui porque estamos terminando o trimestre, da editora Betel Dominical, da Escola Bíblica Dominical, e se você está chegando aqui agora, esse é o canal onde eu posto conteúdos cristãos, mensagens devocionais, estudos bíblicos voltados para IBD, também para pregação e liderança. Se você gosta desse conteúdo, você está no lugar certo. Se inscreva no nosso canal, deixa o like, comente, que é muito importante para você poder gravar aí, fixar na sua memória. Compartilhe com a sua igreja, compartilhe com o seu grupo de amigos, compartilhe com a sua família. Afinal de contas, é um conteúdo sadio que faz você pensar e vai aumentar bastante aí o seu crescimento espiritual. Fica com a gente hoje porque nós temos a lição de número 10, a manifestação pública do servo de Jerusalém. Estamos chegando aí na morte de Cristo. Estamos culminando aí os estudos no Evangelho de Marcos, que foi escrito pelo nosso pastor Abinair Vargas Vieira, que é lá da grande Ministério de Madureira, mas é da grande Fama, Assembleia de Deus Fama, em Goiânia. Nós estamos felizes com esse pastor presidente de lá, com esse riquíssimo comentário que ele nos traz sobre o Evangelho de Marcos. E agora está chegando na reta final. Fica com a gente, tem muita coisa boa. Se você quiser plano de aula gratuito, nada vendido aqui do material da EBD, você pode adquirir pelo telefone que está aqui embaixo, aonde você vai entrar na nossa comunidade de Zap, e ali você vai receber conteúdos ali que são produzidos pela equipe aqui da EBD.com, pelo canal Boa Semente, que tem produzido material aí baseado na revista Betel, de qualidade de conteúdo aí que você vai gostar e você vai poder compartilhar com os seus professores, com os seus alunos na Escola Bíblica Dominical. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Então baixe gratuitamente o plano de aula aqui embaixo. Enquanto isso, eu vou pegando o meu cafezinho, você pega aí seu chimarrão, seu tererê, seu pererê, seu mate, seu café, sua camomila, aquilo que você puder tomar, sua água também, que você puder, porque logo depois da vinheta, eu e você temos um encontro na presença de Deus. Roda a vinheta. Muito bem, voltamos com a corda toda hoje, irmãos? Uma lição dessa maravilhosa que a gente vai estudar, a gente não pode perder. Você que está aí querendo ajudar o canal, não se esqueça de você pode ser membro do canal Boa Semente. Sendo membro do canal Boa Semente, você vai ter conteúdo aí exclusivo aí para você, sendo membro do canal Boa Semente. Você vai ter seu nome também lá atrás, que é o momento da gente agradecer, e vai ser muito legal. Você vai poder contribuir todo mês com uma quantia fixa que você escolhe dentro das suas possibilidades, é claro, e você vai estar me ajudando a levar a Boa Semente. Você também pode ser um apoiador do canal, e nesse caso é texto escrito que eu coloco lá no site do Apoie-se. A facilidade de ser apoiador é que lá aceita boleto bancário, então muitas pessoas que não têm cartão, elas acabam migrando para esse sistema. O nome dessas pessoas também está lá embaixo. Você também pode deixar um valeu também, vai ser muito importante. Cada vídeo tem um cifrãozinho aqui embaixo e você pode fazer um valeu. Vai ser muito legal você fazer isso, vai poder ajudar, e esse ajuda é pontual, é só para aquele vídeo. Quero agradecer a vocês, apoiadores, membros, as pessoas que têm colaborado, que é com isso que nós temos procurado melhorar a qualidade das produções, e dos equipamentos que são comprados, graças aí às ofertas que vocês fazem, que é uma forma de ofertar, claro, para aqueles que podem. E a gente procura investir no canal, ele sobrevive disso, não temos apoio de grupos, não temos apoio de igrejas por trás, é um canal meu que eu estou disponibilizando aqui para poder servir aqui ao reino. E eu acredito que vocês que quiserem ajudar, vai ser muito importante aí poderem estar nos ajudando. Você também pode
comprar os livros, né, da Amazon que a gente oferece aqui, pelos links que estão aqui embaixo, você vai estar também contribuindo com o canal, ou comprando meus próprios livros. Eu tenho o livro Café com Deus, né, que é uma devocional, que conta aí, eu comento os 50 salmos, os primeiros 50 salmos da Bíblia, e estou preparando já o volume 2. Se você já comprou esse livro, você comenta aí comigo, gostaria de que você tirasse uma foto, mandasse para mim. É um livro que é muito vendido, mas eu não tenho contato com as pessoas que compram, e se você me assiste, se você gosta do meu trabalho e comprou meu livro, é uma forma de você se conectar comigo, tá? Entrando em contato, o telefone está aqui embaixo também, esse telefone do Keep Boa Semente, eles vão entrar comigo, em contato comigo, e eu quero até, quem sabe, mandar um abraço para você aqui ao vivo. Tem o livro de liderança e muitos outros também, todos publicados pela Amazon. É uma forma de você estar nos patrocinando, nos ajudando a levar a Boa Semente. E a última forma também é o Pix, né? Faz um Pix para mim, ou seja, para o canal, né? Tem pessoas que sempre nos ajudam com o Pix e tem me ajudado bastante, e no final, no terceiro bloco, eu vou falar dos irmãos que essa semana, né, fizeram aí um Pix aí ajudando o canal. Sou grato a Deus pela vida de vocês. Vamos então à aula de hoje, né? Vamos orar, vamos falar com Deus, agradecendo por esse momento tão especial para a gente poder falar com Deus, né, sobre as nossas dificuldades, colocar diante dele as nossas preocupações e pedir que o Espírito Santo nos ilumine na nossa busca por conhecimento e nosso estudo bíblico. Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por estarmos na Tua presença, para juntos podermos estudar a Tua palavra. Senhor, eu quero te pedir que o Teu Espírito Santo nos ilumine, Senhor, nos ajude, que se conecte com o nosso conhecimento, a fim de que possamos expandir a nossa mente e crescer na sabedoria, no conhecimento, Senhor, das Tuas verdades. Ilumina-nos, Senhor, através da luz do Teu Espírito Santo, para que possamos entender, compreender, Senhor, e passar aquilo que Tens colocado no meu coração. E cada professor, ó Deus, que chegar a esse vídeo, que se conectar conosco através da internet, possa também receber e sentir a Tua graça, a Tua presença dessa forma tão maravilhosa e bonita que eu tenho sentido aqui, compartilhando um pouco do meu coração, e que eles sejam tocados, Senhor Deus, pela Tua graça e pelo Teu amor, motivados, Senhor Deus, pelo Teu poder e pela Tua presença, a prosseguir, Senhor, na jornada do ensino, Senhor, e da transmissão da Tua palavra, porque Tua palavra é luz para a nossa vida, Tua palavra é, Senhor Deus, ó Pai, aquilo que nos ilumina, Senhor. A Tua palavra é poderosa, a Tua palavra, Senhor, não voltará vazia, nem só de pão, Senhor, viverá o homem, mas viverá da Tua palavra. Então sacia-nos mais uma vez, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, o nome poderoso de Jesus. Amém. Vamos lá? Lição de número 10. Lição de número 10, ela tem um tema hoje que é sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Lição 10, a manifestação pública do servo em Jerusalém. Texto áureo. Bendito é o reino do nosso Pai, que vem no nome do Senhor. Hosana nas alturas. Marcos 11, 10. É verdade aplicada. Como nosso Senhor Jesus Cristo, precisamos estar alertas para não nos desviarmos do plano de Deus para a nossa vida. Os objetivos da lição são 3. Destacar que a casa do Senhor é lugar de oração. 2. Ressaltar o zelo que o servo tinha pela casa do Senhor. E 3. Mostrar que o servo é rei e o Messias. Texto de referência, Marcos 11, do 1 ao 7. E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos. E disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E foram e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que estavam ali lhe disseram: Que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhes tinha mandado, e deixaram-nos ir. E levaram o jumentinho a Jesus e lançaram sobre ele os seus vestidos e assentou sobre ele. Vamos ler só mais completar aqui a leitura, que eu acho que é importante, a gente também continuar essa leitura, né? Porque o texto pegou Marcos 1,7, mas vamos ver também o versículo de número 8, o que ele traz aqui para a gente, né? Para a gente poder ter uma dimensão
mais abrangente daquilo que a gente vai estudar hoje. Marcos, aí vem no versículo 8, completando o texto, diz: e aqueles que iam adiante, os que seguiam, clamavam dizendo: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém no templo, e vendo isto tudo em redor, como se fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Ok? Essa é a passagem, a primeira passagem que nós vamos estudar. O tema dessa aula de hoje é sobre, como você pode ver, a entrada de Jesus em Jerusalém, né? E a sua chegada ao templo. Então, se eu fosse dar um título, seria, como diz aqui, a manifestação pública. Por que o autor chama de manifestação pública, né? Porque é o primeiro momento em que Jesus está de forma mais clara, se mostrando a toda a população. Esse momento que nós estamos lendo aqui é a festa da Páscoa. E como você sabe, na Páscoa, todos os judeus eles eram obrigados, praticamente, por causa da lei, por causa dos rituais, né, litúrgicos, das cerimônias litúrgicas que eram feitas, principalmente essa cerimônia, que era a Páscoa, que era a festa mais importante dos judeus, eles eram obrigados a descer para Jerusalém, no caso, ou subir a Jerusalém, na verdade, né? Então a Páscoa era essa festa que foi instituída lá no tempo de Moisés, como você sabe, né, que simbolizava a passagem do povo. A palavra Páscoa significa Pesach e significa passagem. Por que passagem? Porque simboliza justamente o momento em que o povo de Israel foi retirado, né, foi extraído, né, arrancado de dentro do Egito, foi tirado, foi liberto da escravidão. Então essa ideia de libertação, essa ideia de passagem, a forma também como ele passou pelo Mar Vermelho, tudo isso simboliza muito essa ideia da Páscoa. E naquela noite em que que Deus libertou o povo, ele mandou que celebrasse ali, matasse o cordeiro e pegasse o sangue, colocasse no umbral da porta, e o anjo que passasse, o anjo da morte, meia-noite passaria, mataria os primogênitos. A casa que tivesse a marca, né, ela não sofreria dano, e o pai de família tinha que comer apressadamente a carne daquele cordeiro assado com ervas amargas, né, fazer todo aquele ritual já preparado para a partida, porque a partir daquele momento, meia-noite, o anjo passaria, mataria os primogênitos, o faraó seria tocado porque perderia também seu filho, e libertaria o povo, e o povo a partir dali sairia e passaria, atravessaria ali em direção à terra prometida. Quando chega na Terra Prometida, então esse ritual ele passa a se transformar numa das festas judaicas que eram feitas no deserto, e depois foi feita na Terra Prometida, e permaneceu esse costume até os dias de Jesus. De maneiras que agora, em Jerusalém, nos tempos de Jesus, ainda se fazia a Páscoa, era o principal evento que juntava pessoas de toda aquela região de Israel que ia até Jerusalém para sacrificar, para fazer o sacrifício. Então, assim como aquele cordeiro lá em Moisés morreu, por cada família, né, fez o seu próprio sacrifício ali, e aquele sacrifício simbolizava Cristo, já apontava, aquele cordeiro apontava para Cristo. Agora, né, no tempo de Jesus, era feito também da mesma forma, de maneiras que cada pessoa levava o seu cordeiro, levava a sua oferta, levava o seu sacrifício para ser ofertado na Páscoa, ou seja, para ser ali imolado, né, perante o sacerdote. Então, você tinha Jerusalém estava cheio de gente. Além dos judeus que frequentavam essa festa, também tinham pessoas que eram judeus que não estavam em Israel, né? Então você vai encontrar muita gente da África, muita gente da Síria, você vai encontrar gente do próprio Egito, né? Que o Egito fica na África, para quem não sabe, mas muita gente vai estar lá da Etiópia, que se converteram, que criam no Jeová, e eles iam de todos os lugares, estavam em Jerusalém, de maneiras que era um momento muito como é que eu vou dizer,
visível, dava uma visibilidade muito grande. Tudo que acontecesse em Jerusalém nessa semana, que nós estamos aqui no domingo da Páscoa, domingo da entrada triunfal, que segundo os autores apontam, né, que foi no domingo que Jesus vai entrar em Jerusalém, iniciando o processo dessa festa, que as pessoas estão chegando. Então elas iam chegando, segunda, terça, quarta, quinta, mas geralmente ao longo da semana eles já estavam todos ali alocados em Jerusalém para poder participar da Páscoa. Então, Jerusalém estava lotada, e é por isso que o texto diz que é uma manifestação pública, ou seja, Jesus estava, era o momento que ele ia se mostrar publicamente, e tudo aquilo que a gente falou até agora, dizendo que ele nunca disse, ele nunca colocou isso, ele nunca se mostrou, nunca arrogou para si essa ideia de rei, de ser Messias, agora ia ficar uma mensagem muito clara. Agora ia ter uma mensagem que você não tinha mais dúvidas de que ele estava se colocando ali como Messias, ou que pelo menos, se ele não disse abertamente, o povo estava reconhecendo. Esse é o motivo pelo qual as pessoas vão estar gritando Hosana, Hosana nas alturas. A palavra Hosana, Hosana nas alturas significava glória a Deus, né? Glória a Deus nas alturas. Então, Hosana significa salve, né? Salve, louvado seja. Hosana é louvado seja. Então, Hosana nas alturas. Louvado seja nas alturas, louvado seja nos céus. Bendito, né? Abençoado, né? É aquele que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino do nosso Pai. Aí ele está apontando para essas características do Messias, o reino do nosso pai Davi. E aí eu preparei, então, para a gente, nessa introdução, algumas questões importantes, já que essa é um tema importante. É a entrada de Jesus em Jerusalém. Vão acontecer 3 coisas nessa lição hoje, que ele vai abordar tudo junto. A entrada de Jesus em Jerusalém, a gente vai abordar isso, a gente vai falar também sobre a figueira seca, porque quando Jesus sai de Jerusalém, ele vai dormir em Betânia e retorna. Tem a passagem da figueira, a gente vai abordar isso, e a entrada a purificação do templo. Então esses 3 assuntos estão hoje aí conectados, todos num só, a lição de número 10. Mas eu separei para vocês algumas perguntas interessantes sobre a entrada de Jerusalém. Número 1, né, é que você poderia lançar para sua classe, né? 1, o que você sabe sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? 2, por que Jesus entrou em Jerusalém desta forma, com tanta pompa? 3. Qual a importância deste evento para a história da salvação? E número 4, como podemos aplicar as lições aprendidas neste evento? Então, essa aqui é uma forma de você abordar esse assunto, né? Aí você vai saber como que eles sabem, é um texto que não é muito estudado, não é muito ensinado, né? Mas a gente pode dizer o seguinte, é que esse relato está nos 4 evangelhos, e dizem que Jesus entra em Jerusalém montado em um jumento, enquanto as multidões de pessoas estão ali gritando hosanas e hosanas nas alturas, né? Reconhecendo aí, no caso, Jesus como Messias. Por que Jesus entrou dessa forma? Porque Jesus precisava cumprir, né? Era uma declaração messiânica. Essa declaração messiânica está lá em Zacarias 9:9, diz: alegra-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que vem a ti o rei, ele é justo e traz salvação, humilde e montado em um jumento, um jumentinho, filho de jumenta. Jesus quis mostrar que ele era o Messias esperado pelo povo
de Deus. Qual é a importância dessa história? A entrada triunfal em Jerusalém foi um ponto crucial da história da salvação, pois foi a última vez que se apresentou ao povo judeu como o Messias antes da sua crucificação e ressurreição. Foi também um cumprimento das profecias do Antigo Testamento, que dizia que o Messias faria isso em sua vinda. O evento também mostrou uma outra característica interessante, né? A humildade desse Messias, a humildade desse Senhor, né? Que vem montado sobre o jumentinho. E como é que a gente pode aplicar essas lições? O que nós aprendemos com isso? Podemos aprender várias lições. Por exemplo, lembrar que Jesus é o nosso Rei, é o nosso Salvador, que nós devemos louvá-lo, adorá-lo, que Ele é o Messias. Devemos também sermos humildes como Ele foi humilde dessa forma, seguindo o exemplo de Jesus. E terceiro, né, por último, nós podemos ver a importância do cumprimento das profecias bíblicas, porque tudo aquilo que foi dito sobre Jesus se cumpria nele, nesse momento. Né? Só faltava agora a questão da crucificação que Isaías falaria lá, né, no capítulo 53. Então, é um tema muito rico para ser abordado. Não vai dar tempo, talvez, de você trabalhar tudo isso na escola bíblica dominical, mas é importante você ter esse conhecimento. Lembrando que você não vai falar só sobre isso, porque, como eu disse, tem a entrada triunfal, tem a questão da figueira e tem o templo. São 3 temas aí importantíssimos. Uma última coisa que eu quero chamar a atenção sobre a questão de Hosana, da entrada triunfal, é chamar a atenção disso. Que primeiro, é o primeiro momento em que Jesus se manifesta publicamente para uma grande multidão. Isso tem um motivo, Jesus quer chamar mesmo a atenção. É o momento que Jesus está partindo agora para o final, agora é os últimos dias dele na terra. Ele foi tentado de fazer isso, impedido isso, quando ele falou que ia para Betânia, e quando ele falou que ia para Jerusalém. Os discípulos não entenderam, falavam: o que o senhor vai fazer em Jerusalém? O senhor já é procurado, as pessoas, os líderes religiosos já estão com o pé atrás com o Senhor. Em Jerusalém, o Senhor está apontando alguma coisa. O que o Senhor vai fazer em Jerusalém? Jesus falou: não, é necessário que isso aconteça, é necessário que o Filho do Homem seja morto, é necessário que o Filho do Homem, né, seja levantado no madeiro. Então, foi um momento, gente, muito difícil. A entrada de Jerusalém, apesar da gente ver essa parte da pompa, da elegância, foi um momento muito tenso para os discípulos. Vamos lá, por quê? Olha, Jesus não tinha um jumento. Ele vai liberar uma palavra profética de revelação, dizendo para os discípulos irem a tal lugar e pegarem um jumento. Isso já é um ponto extraordinário, já é um milagre. Eles vão na rua certa, no local certo, na hora certa e pegam o jumento. E Jesus havia advertido: se alguém perguntar alguma coisa, você diz: ó, o mestre precisa dele. E aí foi justamente o que ele disse, né? E aí os donos do jumento não falaram nada. Ficaram assim olhando estupefados ali, né? E trouxeram o jumento, pegavam as suas capas, né, suas roupas, não uma roupa, porque o judeu usa uma roupa e uma túnica por cima, pegam aquelas túnicas, né, e colocam, né, sobre o jumento, forrando o jumento, e Jesus ali se assenta. E para entrar justamente na porta principal de Jerusalém, na entrada principal de Jerusalém, onde era o local por onde os viajantes, durante os imigrantes, pessoas de fora de Jerusalém entravam por ali, saíam por ali, ou seja, um local de ampla visibilidade. Mas os discípulos, por outro lado, não queriam chamar atenção. Eles não tinham a intenção de chamar atenção, eles não tinham na cabeça deles a ideia pelo contrário, eles queriam não ser vistos, eles queriam que Jesus não aparecesse de forma pública, mas isso foi impossível, porque quando ele monta no jumento, as pessoas que estão em Jerusalém começaram a gritar: Hosana, Hosana. Essas pessoas, muitas delas, são aquelas pessoas que já acompanhavam Jesus lá atrás, lembra? Naquela multiplicação dos pães, vindo de todos os lugares, pobres, mancos, aleijados, enfim, Jesus já era extremamente famoso, de maneira que ele não poderia entrar em Jerusalém se não ser visto. E ainda mais dessa forma, com o público parando para poder exaltá-lo. Então, esse é muito interessante. Segunda coisa é que eu tiro de lição é que aquelas pessoas que hoje te louvam as mesmas pessoas que depois te apedrejam, as pessoas que hoje te glorificam, né, batem palma para você, podem ser as mesmas pessoas que amanhã vão estar com um punhal nas tuas costas. Essa é uma grande lição que a gente muitas vezes na igreja fica triste. Por que isso acontece? Por que na igreja acontece? Ora, irmão, aconteceu com o próprio Senhor Jesus. Por quê? Essa mesma multidão e está gritando agora: Hosana, Hosana, é a mesma multidão que a gente vai ver lá atrás, vai gritar: crucifica-o, 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 porque recebe um dinheiro dos líderes, dos
dos fariseus para poder crucificar lá Jesus. Então, as mesmas pessoas que hoje te aplaudem, cuidado. E aí você tem que ter cuidado com isso, porque não se deixe levar por essas coisas, pela glória, pelo louvor, pela fama. Tudo isso aconteceu e Jesus não se deixou levar por isso. Não é porque Jesus estava recebendo aqueles aplausos, aquelas hosanas, mas ele sabia muito bem o que iria acontecer. Mas essa manifestação pública era necessária. O terceiro ponto, essa questão da humildade é muito importante, porque ele não vai entrar assentado num cavalo branco, que é o símbolo real. Ele vai entrar num jumentinho. Por que ele vai entrar no jumentinho? Por que a Bíblia fala sobre isso? Porque já apontando para as características do Messias, que o Messias não seria um rei no sentido de guerra. O cavalo branco é símbolo da guerra, do poderio. Ele é um rei no sentido da sabedoria, porque o jumento era usado pelos sábios, era montado pelos sábios. Então por isso que Jesus escolheu o jumento. O jumento era símbolo da sabedoria, o jumento era símbolo da humildade, o jumento era o símbolo do servo. Ao Jesus se assentar no jumento, ele estava dizendo: olha, eu sou o rei, mas ao mesmo tempo eu sou o servo. Eu venho humilde e assentado em um jumentinho. É tremendo isso, é uma grande lição que a gente tem para estudar. Essa é a primeira parte que a gente vai ver. E do templo eu vou falar quando chegar no tópico 3. Vamos lá? Tópico de número 1. Introdução. Veremos nesta lição que o nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo sabendo que o sofrimento que o esperava, não deixou de ir a Jerusalém. Ou seja, ele sabia que tudo ia acontecer, mas ele foi assim mesmo. Era necessário que ele fosse. E lá chegando, continuou a proclamar sua mensagem de instrução, ou seja, apontando para o reino, falando do reino, confronto, porque confrontando agora ele vai bater de frente realmente com os líderes religiosos, alerta, olha, vocês tomam cuidado, tudo isso vai acabar, né? E juízo, ou seja, se vocês não aceitarem a Jesus, se vocês não aceitarem a Jesus, se vocês não entrarem pelo caminho da salvação, só lhe restará a perdição eterna, mesmo estando em seus últimos dias antes da crucificação. Um evento que entraria para a história. A entrada triunfal do Filho de Deus em Jerusalém é uma das poucas narrativas da vida dele que aparecem em todos os 4 evangelhos, como a gente disse. A par desta informação, entendemos que este momento do Senhor sendo narrado nos 4 evangelhos foi um evento expressivo, ou seja, um dos maiores eventos do Novo Testamento. Não só para o povo da época do nosso Senhor, todavia para os cristãos ao longo dos anos, porque essa história vai ser contada e recontada. Bom, nesse tópico 1, a gente vai falar sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E a gente já falou bastante disso na introdução, então agora, na verdade, é só encaixando aquilo que eu disse aqui dentro, né? A entrada do servo em Jerusalém se aproxima. De acordo com Marcos, quando o servo de Deus se aproximou de Jerusalém, Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, ele enviou 2 dos seus discípulos até uma aldeia que estava em frente a eles. Aqui é importante também você entender quando isso se dá. Isso se dá logo após ele vir de Betânia. O que aconteceu em Betânia? Você se lembra? Em Betânia foi a ressurreição de Lázaro. Deixa eu te contextualizar mais um pouquinho, que talvez você, pegando esse texto assim, você não vai entender a dimensão disso. Jesus havia, alguns dias atrás, ressuscitado Lázaro. Lázaro já foi em Betânia, a cidade estava em polvorosa. Se você for ler o texto lá, por exemplo, em João, detalha melhor a ressurreição de Lázaro, tinha uma grande multidão. Então, quando Jesus agora vai para Jerusalém, talvez alguns até, eu acredito que Jesus demorou para ir para Betânia, porque ele tinha que estar em Jerusalém, as coisas tinham que acontecer uma após a outra, nessa sucessão de eventos que tinham que se dar. Então, Jesus não vai para Betânia assim que Lázaro enferma. Ele espera 4 dias. Foi o tempo certinho de Jesus chegar em Betânia, fazer a ressurreição e partir para na entrada, já seria domingo da entrada triunfal. Então Jesus faz tudo na hora certa. Quando Jesus então fala Lázaro sai para fora, aquela multidão que era grande, que estava ali há 4 dias no sepultamento, no sepultamento de Lázaro, começa agora a seguir Jesus. Então tem 2 grandes multidões. Uma multidão já vem com Jesus lá de Betânia,
E já estão falando, olha, ele ressuscitou Lázaro, ressuscitou Lázaro, ressuscitou Lázaro. E uma multidão já estava já em Jerusalém para a festa. Aqui você tem um encontro das duas grandes multidões. Uma já vem com ele e uma está ali esperando. E é por isso que tem muita gente ali nesse lugar. Era uma aparição pública. Lá no final, gente, não precisamos ler tanto a revista, porque eu já comentei isso, muita coisa para não ficar repetitivo. Lá na outra parte, no finalzinho, não podemos esquecer que Jesus havia dito que em Jerusalém o Filho do Homem seria entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condenariam à morte, e entregariam aos gentios e escarneceriam dele, mas que ressuscitaria. Então, por isso que esse momento é um momento dramático. Os discípulos estão muito apreensivos. Se eles pudessem, eles não deixariam que o povo ficasse gritando, chamando a atenção. Uma questão também interessante que me vem à memória aqui, que a cura do lado do cego, né, Bartimeu, os discípulos também não queriam que ele ficasse gritando, porque os discípulos não queriam chamar atenção, eles tinham medo do que poderia acontecer, eles não estavam entendendo o propósito divino. Então, por isso que esse momento é um momento muito tenso que é colocado ali, e Jesus agora, ele se coloca, né, publicamente. Ele, na lição passada, a gente viu que Pedro falou, tu és o Filho, o Cristo. Falou assim, não conta para ninguém. Agora, ele deixa que as pessoas o louvem. Quando alguém chamou ele lá atrás de mestre, falou assim, mas por que de bom? Senhor, tu és bom. Você, por que me chamas bom? Bom, somente meu Pai que está no céu. Então, agora ele publicamente ele fica calado, ele não fala nada, ele entra na cidade. Ele poderia, ele poderia não entrar na cidade, ele poderia, não, gente, o que é isso? Não sou nada disso, não sou nada. Ele montou no jumento, porque de fato ele era, logicamente. Ele entrou no jumento, montou no jumento e entrou na cidade, e o povo então ali glorificando a Deus através dele, apontando, né, para a característica do Messias. Então, isso era uma profecia que a gente viu, que eu falei na introdução para você, que era uma profecia, que o rei, o Messias, quando chegasse, ele entraria na cidade, ele viria até a cidade, né, ele entraria na cidade santa, que é Jerusalém, assentado no jumentinho. Então, isso era uma profecia antiga, que estava lá, né, como a gente já falou aqui, Zacarias 9:9. Alegra-se, ó filha de exulta em Jerusalém, porque vem a ti o rei, esse rei é o Messias, né? E ele é justo e traz a salvação, humilde e montado num jumento, jumentinho, filho de jumenta. Então, isso era profético, esse momento, mas também muito dramático. 1.2. O servo planejou sua entrada em Jerusalém. Lembra que eu falei com vocês que, então, tudo que está acontecendo aqui, Jesus já sabia na sua onisciência que ia acontecer, e ele sabia o momento certo que essas coisas tinham que acontecer. Essa aparição de Jesus pública não podia ser antes, como eu disse lá nos outros vídeos, porque se acontece antes, ia inflamar essa comunidade religiosa da época. Eles iam ficar extremamente revoltados, já queriam um motivo para matar Jesus. Se isso acontece antes, se eles veem o povo chamando Jesus Messias, louvando a Deus, a ele como um rei, esse é um grande problema para Jesus. Então, ele sabia que agora chegava o momento do confronto final, né? Do confronto final. No 1.2, lá depois da referência, Marcos 11:2 diz, o servo já tinha tudo planejado em sua mente, como eu disse para vocês. E lá no finalzinho, ele bem sabia que tinha chegado tempo de entrar em Jerusalém para ser entregue nas mãos dos homens. Isso aqui, o autor foi muito feliz nessa frase, porque o que ele está dizendo é o seguinte, Jesus está vindo para a morte. Ele está caminhando para a morte. O convite de Jesus é sempre esse convite, irmãos, de morte. Ou seja, Jesus fala assim, aquele que quiser vir após mim, segue-me, toma a tua cruz e siga-me. Então, essa ideia de seguir a Jesus é ir para a cruz, porque Jesus está indo para a cruz. Quando Pedro fala, Senhor, não, tu não vai morrer, fala assim, para trás de mim, Satanás. Né? Por quê? Porque era a missão de Jesus, ele precisava, ele tinha que ir para a cruz. E ele não é capturado, ele não é buscado em casa, né? Não há uma diligência de policial para ir buscar Jesus, prender Jesus como malfeitor e jogá-lo, encarcerá-lo, julgá-lo e prendê-lo. Ele se entrega, a vida dele é dada, ele se entregou, ele vai para a morte, né? Então isso é muito importante você frisar isso. Jesus deu a sua própria vida, né, por nós, né? Não foi o homem que o matou, mas ele se entregou por nós. Louvado seja Deus. E 1.3, um momento
especial para uma pessoa especial. Olha que interessante que o autor traz para a gente. Uma importante informação no Evangelho de Mateus, Mateus 21:4, de que a entrada de Jesus em Jerusalém, assentado em jumentinho, era um cumprimento da profecia, que a gente já falou, Zacarias 9:9. É inevitável identificar na Bíblia que a entrada do servo em Jerusalém, montado em jumentinho, foi um momento muito especial para os judeus, pois era solenizada a festa da Páscoa. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém. João 12:12, que eu já comentei com vocês. Então era um momento de festa, um momento de júbilo, aquelas pessoas estavam felizes. Jesus, é bem possível que seu lado humano, né, também estivesse ali feliz, talvez fosse assim um momento de regozijo, um momento de como é que eu vou dizer, talvez Deus estivesse ali derramando sobre Jesus um bálsamo, né, porque breve, em poucos dias, ele seria morto, seria entregue. Então fosse aquele momento de assim, meu filho, eu vou deixar você viver esse momento feliz, alegre aí, de júbilo, porque o que tem para vir por aí vai ser uma coisa muito forte, vai ser uma coisa muito... um baque muito grande, né? Então é um momento especial para uma pessoa especial. Quem é essa pessoa especial? Jesus, né? Jesus. Se a gente pudesse fazer uma aplicação disso também, você pode aplicar, eu aplico assim, dizendo o seguinte, que essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém também pode significar, tendo em vista que em Jerusalém está o templo, que a gente vai falar no tópico 3, essa entrada também significa Jesus entrando no nosso coração, que Jesus possa entrar no nosso coração como um rei, humilde, mansinho, amoroso, bondoso, e que a gente possa louvá-lo, né, nas alturas, que a gente possa louvar e dizer, Jesus entra no meu coração, Jesus entra na minha vida, né, como rei, como Senhor. A cidade é sua, ela está entregue nas suas mãos. A minha vida está entregue nas suas mãos, né? Receber como recebeu Zaqueu é também o símbolo disso, né? Zaqueu recebe Jesus em sua casa. A Bíblia diz que ele recebeu gostoso, ou seja, recebeu com prazer, né, Jesus. E isso é maravilhoso quando a gente entende isso, que Jesus possa entrar no meu coração e que eu possa entrar no seu coração, sempre, todos os dias. Muito bem, chegou o momento de você testar os seus conhecimentos. O que significa a entrada de Jesus em Jerusalém montado em jumentinho? Ahá, muito bem, acertou. Significava e simbolizava a sua humildade. Tópico de número 2. É chegado o grande momento. Marcos relata que após os dois discípulos prepararem o jumentinho para a montaria e lançarem sobre o animal seus vestidos, o servo assentou-se com ele, na companhia dos 12 discípulos. É interessante, né? Os 12 ali fizeram um cortejo real. O que está acontecendo aqui é um cortejo real. Porque essa era uma tradição antiga, né? Em Roma, e isso é interessante a gente frisar aqui, gastar um pouco de tempo falando sobre isso. O Império Romano tinha essa prática, né? O rei, ele entrava nas cidades. Lembra que eu falei que na frente vinha um arauto, né, para falar, olha, tá vindo o rei, porque quando o arauto passa, as pessoas param o que estão fazendo naquelas vilas e vão para a estrada para receber o rei. É um desrespeito você não ir ver o rei que chegou, né? Você pode ser até preso, pode ser castigado por não fazer isso. Então, quando o arauto faz isso, as pessoas vão para as ruas assistirem à entrada ao cortejo real. E aí vem com a sua comitiva, o rei assentado num cavalo branco ou num cavalo de guerra, né? E todos os guerreiros em sua volta, sua corte, e as pessoas aplaudem. No caso de César, as pessoas diziam Ave César, ou seja, salve César. Ele era visto como um Deus, como um representante de Deus na terra. Ao Jesus fazer isso, é impossível que as pessoas também não façam. E esse que é o perigo que a gente vai estudar, tá percebendo aqui, porque uma conexão, algo que faz, um gesto que faz lembrar as pessoas do César, pode fazer com que o Império Romano comece a pensar, tem um outro rei agora em Jerusalém? Porque, lembra que a gente já falou para vocês que nesse contexto de dominação, nesse contexto que o Império Romano comandava, quem era o líder geral, o governo geral, era Herodes. Herodes era um homem que era um lacaio do Império Romano. Ele não era romano, mas ele foi colocado ali para servir Roma. Ou seja, ele era um serviçal romano. Roma impôs ali o Herodes, justamente para Herodes
como idumeu, que não era um judeu legítimo, como a gente pode dizer assim, calmar aquela situação, deixar aquele povo ali bem quietinho, não queria revolta, não queria nada, e o povo então ficava satisfeito, porque pelo menos não era um romano, porque ele não era romano. Mas se tivesse uma agitação, se tivesse um problema, ou se alguém ali cismasse que era rei, ora, o Império Romano na hora viria e traria os sanções ali. Talvez Herodes perdesse a cabeça, talvez os governos que estavam ali naquele momento, os líderes políticos também, religiosos também, porque como é que eles deixaram que isso acontecesse? Então, era um momento de grande tensão. Então, a entrada dele de Jerusalém remetia direto a Roma, ou seja, era um confronto não só aos religiosos do templo, mas ao próprio Império Romano. E quanto mais o povo gritava, mais chamava atenção, de maneira que todo mundo de Jerusalém deve ter... quem não viu, ouviu, e quem não viu e ouviu ficou sabendo que, olha, você não sabe, hoje entrou aí, Jesus entrou na cidade de Jerusalém, amontado num jumentinho, e as pessoas gritando hosana nas alturas, louvando a Deus pela vida dele e dizendo que o reino havia chegado. Você pode pensar assim, cadê o arauto? O arauto foi João Batista, lá atrás, a voz do que clama no deserto, que já tinha sido morto por Herodes, justamente por ser o precursor, por ser o primeiro, aquele que vem na frente. Bom, 2.1, né? O servo entra na cidade santa. Assistimos que o servo ingressa em Jerusalém de maneira modesta. Ele não chegou montado num cavalo branco, como eu falei, né? Mas ele entrou montado num jumentinho, símbolo o quê? Da pureza, da humildade, mostrando que o reino dele não era como o de César. Se ele quisesse ser... porque é muito isso importante, as pessoas acham que Deus quer mudar o reino da terra aqui, estabelecer o reino de Deus na terra. Não, o reino dele é espiritual. Se ele quisesse um confronto com César, ele vinha montado num cavalo branco, ele vinha com... Ele não quis nada disso. Ele quis mostrar que o reino dele é um outro reino. São as pessoas que vão fazer essa ligação, ou vão usar isso para poder crucificá-lo depois, mas na verdade ele está trazendo uma outra mensagem, uma mensagem de humildade. Então, olha só, contudo sua entrada humilde seduziu a atenção da multidão que veio a Jerusalém para participar da celebração da Páscoa. Quanto mais você for humilde, gente, essa humildade é muito importante. As pessoas são muito arrogantes. Mesmo na igreja você vê pessoas arrogantes, pastores arrogantes, líderes arrogantes, pessoas, superintendentes arrogantes, professores arrogantes. Ser cristão não livra a pessoa da arrogância. Ser o dono da verdade. Você acha que é o dono da verdade, que sabe tudo, que pode tudo, que é pompa, que é festa. Jesus é o servo, ele veio para servir. A humildade, como diziam os antepassados, cabe em qualquer lugar. Seja humilde. Jesus veio humilde. E foi isso que conectou com a multidão. A multidão falou assim, olha, esse cara fala legal, gosto da sua simplicidade, gosto da sua humildade. Isso conecta as pessoas, isso atrai pessoas. Quanto mais arrogante você for, mais as pessoas vão se ir numa direção contrária a você. Porque a arrogância repele, né? Repele, ela coloca as pessoas para fora, ela afasta. Marcos descreve em seu evangelho que muitas pessoas estendiam seus vestidos pelo caminho e outros cortavam ramos de árvore e os espalhavam pelo caminho. Marcos 11:8. Daí que tem a tradição católica, né? Domingo de Ramos, que eles vão à igreja e tal, e comemora isso e tal. Ainda podemos ler que quanto ao que vinha em frente, como que vinham atrás, começava a gritar, hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Quem vem em nome do Senhor? Jesus. Hosana nas alturas, ou seja, louvado seja Deus nas alturas. De tal modo, o Filho de Deus entrou na cidade de Jerusalém. Os comentários, às vezes, são muito, muito superficiais, por isso eu não perco muito tempo lendo o comentário. Mas esse aqui eu achei interessante trazer para vocês, do Swindoll é muito bom, Charles Swindoll. Ele diz assim: a entrada triunfal de Jesus na capital dos hebreus marcou uma mudança em seu relacionamento com a cidade santa, que agora ele vem como mestre, como Senhor. Ele não mais visitou como adorador, como aquele que foi lá. Ele agora a requereu, ele é um conquistador. Lembra do rei que entra na cidade? Ele agora é o conquistador. Mas ele não está conquistando a cidade física, ele está conquistando os corações. Aleluia. 2.2, uma tarde que entraria para a história. Marcos 11:11 diz: e Jesus entrou em Jerusalém no templo, e tendo visto tudo em redor como se fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Então ele vai chegar em Jerusalém, ele vai entrar em Jerusalém, vai ao templo, e depois já é de noitinha, e ele vai dormir na cidade
em Betânia. Assim como o dia se findando, o servo determinou deixar a cidade santa e regressar para Betânia, que era onde aconteceu lá o milagre. Cidade onde habitavam os irmãos Lázaro, Marta e Maria. E ali ele e os seus discípulos passaram aquela noite. 2.3. As lições de uma figueira infrutífera. No Evangelho de Marcos encontramos a narrativa de que, saindo de Betânia, Jesus teve fome e de longe avistou uma figueira que tinha folhas e dirigiu até lá para ver se acharia algum fruto. Segundo Marcos, achou somente folhas porque não era o tempo dos figos. Veja bem, quando Jesus então entra na cidade, dorme em Betânia, na vinda ele passa por essa figueira que a gente já estudou lá atrás, o domínio dele sobre a natureza. A figueira estava com folhas e a gente sabe que essas figueiras elas só dão folhas quando tem fruto. Então, os judeus, aquelas pessoas que estavam lá nessa cidade, sabiam, quando uma figueira está com folha, você pode ir lá, que ela vai encontrar fruto. E Jesus foi na figueira e não encontrou fruto. Ele amaldiçoou aquela figueira. E por que ele fala amaldiçoou a figueira? Porque ele está sendo mal, porque ele está sendo contra a natureza, porque ele está sendo... Não, porque ela estava simbolizando o povo de Israel. O povo de Israel no sentido de que tinha religiosidade, tinha as suas festas, tinha as suas cerimônias, tinha as suas liturgias, tinha a Páscoa, tinha o Pentecoste, tinha tudo, só não tinha o fruto. Olha que coisa forte, né? Ou seja, tinha uma aparência externa, tinha a aparência de que estava bem, mas na verdade o fruto verdadeiro do arrependimento eles não produziam. E era isso que Jesus estava criticando na época. Né? E aí, agora no tópico 3, a gente vai ver, né, o confronto final. Recapitulando, entrada de Jesus em Jerusalém, depois ele vai para a figueira, ele profetiza contra a figueira, simbolizando o povo de Israel, já preparando o que vem por aí, o grande embate de Jesus com as elites religiosas da época. Vamos fazer então a pergunta aí do tópico de número 2, né? A pergunta do tópico número 2 é: qual é o grande momento retratado no tópico 2? Muito bem, a entrada de Jesus na Cidade Santa de Jerusalém. Tópico de número 3, o zelo do servo pelo templo. Pelo que podemos ver nas Santas Escrituras, para o povo judeu, o templo sagrado situado na Cidade Santa possuía uma grande estima, pois representava a presença permanente de Deus entre o seu povo. Marcos 11, né, versículo de número 17, diz assim: os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendo feitos covis de ladrões, covil de ladrões, né? Dentro deste enfoque, Jesus ensina que neste ambiente santo tudo deveria ser realizado com zelo e respeito, como lugar de adoração, ensino da palavra e entrega a Deus. 3 coisas que o templo deveria ser, né? Lugar de oração, ensino da palavra e entrega a Deus. Mas, meus irmãos, nesse tópico, então, número 3, é a culminância, é o ponto-chave dessa lição também, porque se primeiro a gente viu a entrada de Jesus na Cidade Santa, a gente viu o evento da figueira seca que simbolizava Israel, agora, né, a gente tem que ver o último momento, que é o confronto final. Jesus agora vai ao templo. O templo, nessa época, ele é o local de adoração. A questão é que o templo, ele deixou de ser, na verdade, né, um local de adoração, um local de oração, para ser um local, um objeto de culto. O que eu quero dizer com isso? Ao invés das pessoas irem para Jerusalém para adorar, elas passaram a adorar o próprio templo. Ok? Então, ao invés delas agora irem lá com o seu coração para sacrificar, o coração delas estava no templo. Elas amavam mais o templo do que as pessoas. Elas amavam mais o templo do que aquilo que era feito no templo. Elas amavam mais o templo físico do que o Deus que estava ali no templo. De maneira que elas não estavam nem aí para Deus, estou falando da elite religiosa, não estavam nem aí para o Senhor, para Jeová, para adoração. Elas estavam usando o templo. E como é que elas usavam o templo? Usavam o templo para fazer comércio. É o que a gente vai ver agora. Então, quando Jesus vai ao templo, ele está batendo de frente com aquilo que era mais importante para essa elite religiosa, que era o
templo. Como é que a gente aplica isso? Cuidado. Muitas das vezes nós fazemos do templo a coisa mais importante na nossa vida. E nós nos esquecemos do Deus do templo. Porque não é só você ir à igreja, você tem que ir com o seu coração aberto, você tem que ter o seu coração disposto a adorar, você tem que estar com o seu culto racional. Ir à igreja por ir não adianta nada, ir ao templo por ir não muda a sua vida, porque a gente não adora o templo, nós adoramos o Deus que está no templo. Amém? Então esse é o mote final. Para aquelas pessoas que estavam na época, que iam sacrificar, eles até iam com o seu coração aberto. O povo a culpa aqui não é do povo que vai lá, a culpa é da elite religiosa. Quem é essa elite religiosa? Fariseus, saduceus, sinédrio e os sacerdotes, né? O sumo sacerdote, porque ele que dirigia a religião, né, de Israel. Só que é mais uma coisa que eu preciso dar para você de conteúdo para você entender, é que nesse contexto de dominação do Império Romano, onde César era o imperador, né, de toda aquela região do mundo que era dominado, e que Israel era tipo uma colônia, no caso, que pagava impostos, um dos acordos que o Império Romano fazia com essas nações que eram dominadas era a seguinte: religiosamente, vocês podem cultuar a quem vocês quiserem. Vocês podem continuar cultuando os seus deuses. Por exemplo, se lá no Egito cultua o deus Hathor, vocês vão continuar cultuando o deus Hathor, não tem problema. Cultua Ísis, não tem problema. Se lá na Síria cultua Baal, não estou interessado nisso. Se em Israel cultua Jeová, muito bem, que fique lá, que faça o seu templo. Eu só quero dinheiro. Ou seja, ele só cobrava os impostos, o Império Romano só cobrava os impostos, não queria que tivesse agitação, não queria que surgisse alguém lá achando que era rei, porque senão ele ia lá e, logicamente, ele ia acabar com aquela situação, ia destituir os líderes que ele havia colocado e, com certeza, o culto ele também iria terminar. Então esse era o acordo que fazia. E para as elites que eram dominadas, era muito prático, porque eles continuavam cultuando ao seu Deus e só pagavam os impostos. Então esse foi o acordo que foi feito com os sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Eles tomavam conta da religião, eles tinham o templo funcionando, o culto estava funcionando e o dinheiro estava indo lá para Roma. Que vá, desde que a gente faça aqui o nosso culto, a gente faça aqui as nossas coisas, está muito bom. Então esse acordo político religioso entre o Império Romano e a elite religiosa vai fazer com que o templo agora se transforme nesse objeto que é um objeto que deixou de ser um local de culto e adoração para passar a ser um local onde Deus não é adorado, Deus não é buscado, Deus não está mais ali presente, porque a elite ela só está pensando no dinheiro, no templo, sua própria instituição, e não está pensando no povo, não está pensando em Deus e nada disso. É essa que é o grande confronto, e é por isso que Jesus agora vai lá. E agora ele vai lá, diferentemente de como ele foi no passado, apenas como um judeu, apenas para cultuar. Agora ele vai confrontar a elite religiosa, ele vai colocar o dedo na cara dessas pessoas. E o que a gente traz de lição aqui? Política não deve estar aliada à questão religiosa, no sentido de que religioso, eu como pastor não posso estar aliado a ninguém, não posso servir a projeto político, ideológico de ninguém, nem de A, nem de B, nem de C. A igreja precisa ser isenta para ela poder criticar, para ela poder falar, para ela poder pregar a verdade. Sempre que a religião, ou que a igreja, ela se imiscui, ela se une ao poder político, seja ele qual for, ela perde a sua autonomia. E foi isso que estava acontecendo em Jerusalém. Israel havia perdido a sua autoridade política, porque eles só estavam ali porque Roma deixou que eles ficassem ali. Logo, eles não estavam servindo a Deus, eles estavam servindo a Roma, porque foi Roma que deixava que isso acontecesse. Quando Roma não quisesse, então agora eles seriam destituídos e perderiam seu cargo. Essa era a preocupação deles com Jesus, porque eles não queriam que surgisse alguém que viesse quebrar o esquema, alguém que viesse romper com essa situação, alguém que viesse chamar a atenção de Roma. Porque se Roma soubesse que lá em Israel tem uma pessoa dizendo-se o rei,
eles viriam aqui, eles iam acabar com o templo, como acabou, como a gente sabe isso nos anos 70, né? E vai acabar com o nosso esquema. Então, como é que funciona, né? Ele cala a multidão, ele faz de tudo para que a multidão fique calada, para que eles possam continuar fazendo lá o que eles acham que é certo, ok? Então, ainda hoje, existem líderes políticos que infelizmente estão macumunados com poder temporal, ainda estão vendendo coisas que a gente, né, não vamos entrar aqui, mas enfim, né, a gente tem que ter muito claro isso, né? E foi contra isso que Jesus foi lá e disse: a minha casa não será local de negócio, a minha casa será chamada casa de oração. Casa de oração. A igreja não é espetáculo. A igreja, não é que eu não possa ir no espetáculo. Eu posso ir no espetáculo, eu gosto de ir a show, eu vou a show, mas eu tenho que entender que a igreja não é lugar do show. O show é o show e a igreja é a igreja. O palco é um palco. O altar não é palco. Hoje que a gente tem visto é que o altar se transformou num palco. É um altar. Ali não é um local de show, né? Ali é um local de adoração. Quem canta ali não está se apresentando, está louvando. Hoje está muito difícil porque as pessoas pensam que a igreja ela se transformou num espetáculo, num show, num entretenimento. Eu vou na igreja se eu gostar, vou na igreja se aquele pastor pregar bem. Quem é que vai pregar? Fulano? Eu vou. Quem é? Ciclano? Joãozinho? Não vou não. Pastor Júlio? Não vou não. É Ciclano? Eu vou. É pastora fulana? Eu vou. Não vou. Por quê? Porque você está adorando pessoas, não está adorando a Deus. E que o templo se transformou num local de adoração. De adoração ao homem, adoração ao próprio templo. Pastor, mas eu não posso ir num show gospel? Pode, eu acho que você pode, cada um pensa que você gosta de ir, vá. Não é pecado, porque você sabe que ali é um show, está cobrando ingresso, amém, não, tá certo, eu vou ali, eu vou pagar para ver aquela pessoa, eu acho justo, eu tenho que pagar, aquela pessoa canta e eu vou lá, eu gosto, eu vou, pago e vou. Agora na igreja não. Na igreja eu não posso cobrar para que as pessoas estejam ali presentes, porque aquela casa é casa de oração. Mas vamos lá, gostando, deixa o like, dá o glória. Agora pegou quente esse negócio, a pessoa assim, pastor, agora... aqui é para falar a verdade. Por isso eu sou independente. Eu sou independente para poder falar a verdade. Eu sou livre pelo poder do Espírito Santo de Deus. Deus me chamou para falar a verdade. Meu lema, fale e não te cales. Perca a igreja, perca mesmo, perca o que for, não perca a salvação, não perca a minha consciência. Por falar a verdade, mas vou continuar falando a verdade. Seja aqui, seja onde for, aonde eu estiver, a verdade prevalecerá. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não tem como passar por uma lição dessa sem confrontar, né? Sem entrar nesses temas. Segura aí que tem muita coisa. 3.1. Jesus expulsa os mercadores do templo. Deixa eu te explicar, antes da gente, né, explicar isso, né? Olha só. Impregnado de intelectualismo, o evangelista Marcos descreve que posteriormente à aclamação de Jesus e sua entrada em Jerusalém, onde foi ovacionado pelo povo, ele entrou no templo. Conforme observado, Jesus começou a afugentar os que vendiam e compravam no templo. Deixa eu explicar, não preciso nem ler aqui para te não perder tempo aqui, mas preste atenção aqui que eu vou te explicar que comércio era esse. Muita gente não entende isso. Quando eu vejo hoje as pessoas falando assim: pastor, não pode fazer sorteio na igreja porque Jesus expulsou os comerciantes do templo. Pastor, não pode ter cantina porque Jesus expulsou os... pastor, não pode ter venda, não pode ter bazar, não pode ter isso porque Jesus expulsou. Meu irmão, vamos entender o que está dizendo aqui. Uma coisa é o templo de Jerusalém, outra coisa é o templo da sua igreja. Primeiro, você tem que entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O templo de Jerusalém era um local de adoração, como o seu templo também é local de adoração. Mas que comércio é esse que Jesus ali expulsou? Vamos lá. Lembra? O Império Romano dominava todas as nações e cobrava deles impostos. A moeda que circulava nesse império era a moeda de César, era o denário, no caso, né, que vinha a esfinge, o rostinho de César. Estava lá. Então aquela moeda pertencia ao Império Romano, era uma moeda secular, uma moeda que para você comprar, para você vender, todo mundo usava. Israel, a Síria, o Egito, todos os países que eram dominados pelo Roma eram obrigados a usar e fazer comércio nessa moeda. Ok? Você entende isso? Muito bem. Só que o templo, por ser sagrado, não aceitava a moeda de César. Eles tinham o seu próprio dinheiro. O seu próprio dinheiro se chamava shekel. Ok? Era chamada moeda do templo.
Então, nesse momento em que na Páscoa, quando as pessoas chegavam para sacrificar, cada um deveria trazer o seu cordeiro, cada um deveria trazer a sua oferta, enfim, o que você fosse ofertar. Só que não era isso que acontecia, nem todos traziam o seu cordeiro, nem todos conseguiam, nem todos nem tinham cordeiro, porque nem todo mundo se dava essa questão da agropecuária. Então, o que eles faziam? Eles compravam lá. Então, fora do templo, existia um local onde tinham os animais que eram para ser vendidos. Esses animais, então, de maneiras que se eu cheguei hoje para sacrificar, eu não trouxe nada, eu trouxe dinheiro. Qual dinheiro? O dinheiro de César, o dinheiro do comércio, o dinheiro do mundano. Então, eu vou lá na banca, eu vou comprar como é que eu vou dizer? O animal. Só que quando eu vou comprar o animal para poder sacrificar, não aceita. O pessoal fala assim, não, você não pode entrar com esse dinheiro é impuro, né? Esse dinheiro é impuro, não quero dinheiro. Esse dinheiro, não, tem que ser o dinheiro sagrado. O dinheiro sagrado é o shekel, é o templo. Você tem o shekel aí? Não, eu não tenho o dinheiro do templo. O dinheiro do templo é só do templo. Aí ele vai falar assim, não, então você vai na banca e você troca. Essa banca era a banca do cambista. A palavra cambista é de câmbio, de troca. Assim como você vai viajar para um país, você não tem que trocar, por exemplo, se a gente trabalha com real. Se eu vou para os Estados Unidos, eu tenho que pegar esse dinheiro, eu tenho que trocar pelo dólar, porque o real não vai ser aceito lá. Assim também era no templo, não aceitava a moeda de César, né, que era vista como impura. Então, o que ele vai fazer? Ele vai no cambista, vai falar assim, o que você tem aí? Ah, eu tenho 2 denários, então toma aqui, 2 shequéis, por exemplo, né? Aí ele trocava o dinheiro do denário pelo shekel com o cambista. O cambista estava cheio de dinheiro do templo. Aí ele pegava aquele dinheiro do templo, do shekel, ia lá e comprava a sua oferta. E uma vez comprando a sua oferta, agora sim, tá? Comprei, aqui ó, agora eu estou com shekel. E comprava o cordeiro e vinha sacrificar. Qual era o problema disso? O problema disso era o comércio que estava sendo feito número 1, dos animais, porque isso não era a vontade de Deus. A vontade de Deus é que essa oferta fosse que cada um trouxesse o seu, e o comércio é econômico. Por quê? No final do dia, o templo estava cheio de quê? De shekel, porque o shekel não saía de lá, ele rodava ali dentro, ficava na mesa do cambista e no cara que vendia, que todo mundo trabalhava junto ali no mesmo esquema, e ficava cheio de denário. Então o templo estava enriquecendo com o dinheiro da época, com o dinheiro de César. O que eles faziam com esse denário? Logicamente não usava para o templo, usava para comprar, para vender lá fora. Então essa elite religiosa, os cambistas, aqueles homens que trabalhavam ali vendendo, trocando dinheiro, os homens que trabalhavam comprando e vendendo os animais, os sacerdotes, eles estavam enriquecendo por conta do comércio que era feito. Era isso a mesa do cambista, que Jesus chegou lá e virou, né, e falou, raça de víboras, vocês estão transformando a casa do meu pai, né, em covis de ladrões. Marcos 11:17, vamos repetir aqui, né? Deixa eu ver aqui. Um vaso pelo templo, e não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. Aqui, 11:15, né? 11:15. E vieram a Jerusalém, Jesus entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou a mesa dos cambiadores, ou seja, dos cambistas, desses caras que faziam a troca, e as cadeiras que vendiam pombas, porque também a pomba era oferta de quem não tinha dinheiro. Então se você fosse muito pobre, segundo a lei, você oferecia uma pomba, duas rolinhas, enfim, né? Era bem barato. E então era para aqueles que não podiam oferecer um cordeiro, nem todo mundo oferecia um cordeiro. E não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, casa de oração. Esse vaso aí são pessoas que estão ali, no caso, né, vendendo, comprando e levando esse dinheiro para lá e para cá. Então ele falou, para, não quero ninguém estar carregando vaso aqui. Esses vasos estavam com os dinheiros que vinham de um lado para o outro, circulando dentro do templo. E os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de orações, mas vós tem feito comércio, covis de ladrões. Ladrões por quê? Estavam roubando quem? Roubando as pessoas. Roubando as pessoas, porque o templo estava cheio de dinheiro. E os escribas e os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Aqui, olha que interessante. Então, quando o povo começou a ouvir Jesus falar, raça de víboras, e quebrou, fez aquela confusão, Jerusalém estava cheia, e os príncipes, ou seja, aqueles que trabalhavam, começavam, que confusão é essa?
que barulho é esse? Né, eu fico pensando aqui, né? Minha cabeça funciona como um filme, assim. Eu quero que você também se mergulhe na época para você entender. Então, o que está acontecendo? Não, tem um louco aí quebrando tudo, falou que a gente todo mundo aqui é ladrão. Falei assim, não pode, a gente vai acabar com esse cara. Vamos ter que terminar com esse cara, irmão. Senão ele vai quebrar nosso esquema. Ele vai quebrar nosso esquema, a gente vai falir se esse cara continuar falando isso. É esse o comércio do templo que Jesus está falando. Não é você ter uma cantina na igreja, não é você fazer... Isso aí é para o sustento da igreja, da obra de Deus. A gente sabe que é difícil. Então, meu irmão, faz lá o teu sorteiozinho. Eu não gosto de cantina. Você não gosta de cantina? Não compra, mas não critica o irmão que faz, não. Eu não gosto de venda, de campanha para fazer obra, não sei o que a igreja... Não, entenda, isso que Jesus está falando é sobre aquela situação. Não é o caso de hoje. Hoje não tem moeda do templo. Hoje ninguém está enriquecendo. Agora, é claro, se alguém estiver enriquecendo com comércio na igreja, é outra história, mas não é bem o caso, não é bem a situação que a gente está estudando aqui, entendeu? Pode ser que alguém está usando o tempo para enriquecer. Aí, nesse caso, sim, se enquadra nisso. Alguém que está vendendo alguma coisa que não é para ser vendida. Mas quando é para a obra de Deus, quando é para o trabalho do Senhor, não tem problema nenhum. O problema é quando se transforma num comércio mesmo, como da fé se transforma num comércio. Por exemplo, eu vou orar por você se me der R$5, vou orar por você, vou profetizar na tua vida se você me deve R$100, oração de 10, oração de 50. Aí a oração de 10, oração de 50, oração de 100, oração de 1000, essa é poderosa, hein? Vou fazer uma oração forte, oração de R$1000, quem vai dar R$1000? Quem vai dar o relógio? Aí, esse sim, esse é o fazendo o templo de local de comércio. Tá entendido? Deixa o like aí e dá o glória. 3.2, cuidado pela casa do Pai. Claro está para nós que Jesus, tendo o entendimento de que sendo o templo da casa de Deus, ele demonstra o cuidado de pôr a casa em ordem. Então a igreja é isso, né? Aí sim, você pode aplicar. Poxa, não, a igreja tem coisas que a gente não dá para fazer na igreja. Por quê? Porque a igreja é um local de adoração, a igreja é um local de oração, né? A beleza dessa passagem não se esgota, pois podemos observar que para o servo o templo precisaria ser o lugar de adoração, onde o povo poderia ir para se santificar e cultuar em paz, né? Sem esse negócio de você estar sendo cobrado. Imagina os pobres, então, que não tinham dinheiro. E aqueles que não tivessem denário, o que eles iam fazer? Não iam sacrificar, não iam se apresentar diante de Deus, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. No templo, os líderes religiosos se achavam superiores e queriam guiar as demais pessoas. Entretanto, ao serem advertidos pelo Filho de Deus por suas condutas, esses líderes começaram a procurar uma ocasião para matá-lo, que eu li aqui agora. Todavia, o temiam, porque o povo admirava os seus ensinos e poder. Ou seja, eles queriam fazer alguma coisa, mas como é que você vai botar a mão nesse homem se o povo já falou que ele é Hosana, já louvou a ele, já deu a ele entrada aqui como rei? Como é que eu vou matar? Não tem como você pegar ele assim de dia. Não tem como você chegar lá e fazer alguma coisa com ele, porque o próprio povo ia se revoltar. Aliás, quando Jesus está falando, né, o que acontece? As pessoas já estão, né, falando, é isso mesmo, até que enfim surgiu alguém. É só alguém falar a verdade, que o povo vai apoiar. Alguém levantar e falar a verdade, as pessoas com certeza vão apoiar. E eles começaram a falar, é isso mesmo, Jesus, está certo. Até que enfim surgiu alguém de coragem. Então, Jesus cativou aquela multidão, tá? Todo mundo, até então, do lado dele. 3.3, um lugar que deveria ser de intimidade com Deus. O profeta messiânico Isaías havia profetizado que a casa de Deus deveria ser conhecida como a casa de oração. Também os levarei, Isaías 56:7, né, falando sobre a oração. Jesus, sendo conhecedor das Escrituras, disse aos líderes judeus, não está escrito? A minha casa será chamada casa de oração. Uma outra questão também interessante é que a gente hoje tem que entender também, então, qual é o problema em relação ao templo? Primeiro, banalização do templo. Não é faço o que eu quero, faço show, faço espetáculo, ganho dinheiro, isso é errado, né? Faço o comércio, mas não é, como eu expliquei, não é o comércio de cantina para ajudar a obra, não é para ajudar a obra, é para o enriquecimento meu, eu uso ali para ganhar dinheiro meu, é para mim aquele dinheiro. Opa, não, na igreja não é lugar de você ganhar dinheiro para você não, filho. Vai trabalhar, vai arrumar uma profissão, vai ser, né, útil em alguma coisa. Muito bem. Então, a primeira questão é essa, primeiro problema, banalização do templo. Segunda questão, também tão problemática, é a supervalorização do templo.
é uma teologia que diz que o templo é muito importante, ou o templo é mais importante. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele está falando que o templo é lugar de adoração, mas o templo não é mais importante. Tanto é que Jesus vai dizer, né, olha, tudo isso aqui é muito bonito, mas em 3 dias será derrubado. É claro que Jesus estava falando dele como templo, ele como templo que se morreria, mas também ao mesmo tempo era metáfora do que aconteceria para o próprio templo de Jerusalém, que foi derrubado e que não ficou, como Jesus disse, pedra sobre pedra. Por quê? Porque o templo se transformou no objeto de adoração. Cada vez que você coloca alguma coisa no lugar de Deus, isso passa a ser o ídolo. E o templo passou a ser o ídolo daquele povo. Lembra lá em João 4, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, e a mulher samaritana questiona onde nós devemos adorar, ou lá no poço de Jacó, ou em Jerusalém, onde há o templo. Jesus falou assim, olha, vai chegar a hora, e na verdade já é chegada, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Isso significa que a gente não pode também ficar preso no templo, na ideia de que o templo é sagrado, e aí tudo que tem feito no templo, eu e você, nós somos agora o templo do Espírito Santo. É isso que Jesus estava querendo dizer. Ora, nós passamos por esse momento tão difícil, né, que a gente atravessou aí, e muitos templos estavam fechados. E muita gente, não pode fechar o templo. Aí, de novo, essa mesma ideia, a pessoa fixada no templo. Será que Deus só te ouve se você for ao templo? Será que a sua oração só vai ser ouvida se você for ao templo? Não, querido, não, no Novo Testamento não. Mas lá na oração de Salomão diz, meu povo humilhar e se converter dos seus maus caminhos, eu virei do céu, e toda oração que for feita nesse lugar eu atenderei. Mas isso foi Antigo Testamento. No Novo Testamento, eu e você somos o próprio templo do Espírito Santo. Então, esse período que a igreja ficou fechada e veio muita gente falando, reclamando, agora passou desse momento, a igreja continua. A igreja continua. Pastor, mas muita gente desviou. Desviou quem estava desviado já na casa de Deus. A pessoa que estava desviado não aguentou essa prova aí, desviou. Mas quem estava com o seu coração sincero, entendeu que o tempo pode estar fechado, mas a igreja continua aberta, porque a igreja sou eu e você. Então, qual é o perigo? Você... recapitulando, é você de menosprezar o templo, não achar que ele é importante, que ele é um lugar santo, um lugar especial do encontro com Deus, né? Você banalizar, você tratar o templo como se fosse a sua casa, a igreja como se fosse a sua casa. Irmão, tem coisa que você faz na sua casa, tem coisa que você faz na igreja, né? Não fica legal, ambientes são diferentes. Saber ler o ambiente é fundamental. Muito bem. E outra coisa é você supervalorizar o templo, achar que só ali que você tem que adorar, só ali que você tem que cultuar, que o encontro com Deus só acontece domingo à noite ou domingo de manhã, que o encontro com Deus só acontece no culto ali. Não, o nosso encontro com Deus é diário. Todos os dias eu estou encontrando com Deus, todos os dias eu estou conectado com Deus, na minha casa, no meu trabalho, aonde estiver ali eu estiver e levantar minha mão, eu agora sou o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo, ele habita em nós. Então, logicamente, a minha casa, eu também sou casa de oração, no sentido que eu sou guardado, sou guiado por Deus. Eu sou um local onde Deus habita, então eu tenho que ser santo. Não posso fazer contratos, comércios, vender a minha alma, vender a minha consciência, né, por causa de projetos, por causa de nada, porque eu sou santo, eu sou santificado, eu fui lavado, fui remido pelo sangue de Jesus. É isso que Jesus está dizendo, entendeu? Então todos os extremos, cuidado, todos os extremos são complicados. Uma extremista demais banaliza, ou então santifica demais o que não é para ser santificado. Jesus está falando, a minha casa será chamada casa de oração, né? Ou seja, se você tem um templo, se comporte direito com o templo. Agora, cuidado, esse templo que vocês estão aí endeusando, que passou a ser o culto de vocês, que passou a ser a razão de vocês e a fonte de dinheiro de vocês, não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Eita glória! Vamos lá! E aí, vamos à pergunta então, o zelo do servo no templo. Por que Jesus estava zeloso em relação ao templo? Ele ficou tão aborrecido, enfurecido com o que estava acontecendo lá. Muito bem, se você disse porque os religiosos da época estavam transformando o templo em comércio. Eita, muito bem, muito bem.
Conclusão! Numa narrativa consciente, Jesus formou com clareza a ideia de que precisamos resgatar o verdadeiro significado do ambiente que o templo possui para a oração e adoração do Pai eterno. Então, nessa semana, quem a gente... deixa eu ver quem foi que fez o Pix pra gente, pro canal aqui. Faz um Pix pra mim. A nossa irmã Elizabeth Félix da Silva Costa. Muito obrigado, minha irmã. Deus abençoe em nome de Jesus. Foi a pessoa que essa semana nos abençoou. Bom, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho, toda atualização, assim, sempre tiver uma coisa nova, você vai ser avisado. Beijo grande, abraço forte e a paz!